Olá, eu sou a Sula Turani, numeróloga taróloga, e nós estamos aqui para dar mais um passo na nossa jornada dos arquétipos pelo tarô. Estamos ainda aqui dentro da terceira etapa dessa jornada, onde o nosso louco está caminhando e chegou aqui nessa terceira etapa, que é a formação do corpo emocional. É a etapa dos companheiros de mestria e é uma etapa que vai do arcano 11 até o arcano 15. E aqui, neste momento, a gente vai dar um passo e conhecer a Senhora Morte. Este arcano, o arcano 13, a morte, vai ensinar muitas coisas para o nosso louco, porque no arcano 12, no arcano anterior, ele descobriu que existem situações na vida que são maiores que ele, são situações inevitáveis, aonde ele não pode fazer nada, e são situações que muitas vezes ele tem que esperar. E agora, para ele conseguir superar esses obstáculos, ele encontra a Dona Morte. Essa é uma velha senhora que todos nós devemos fazer amizade, porque a única certeza que todos nós temos na vida é a morte. Todos nós vamos encontrar com essa senhora um dia. E eu aprendi, assim como o louco vai aprender, que a morte é uma renovação, a morte é uma transformação profunda de conceitos. A morte, ela é a antecessora ao renascimento. Primeiro acontece a morte e, inevitavelmente, acontece o renascimento. O nosso louco descobre que a morte, ela é necessária, porque tudo no mundo nasce, cresce, tem um período de vida e morre. Tudo, absolutamente tudo. Então, a morte, ela não é o contrário da vida. A morte é o contrário do nascimento, porque a vida continua, mesmo após a morte. Se a gente estiver falando de uma morte física, a morte é simplesmente uma passagem que vai levar a sua consciência para novas experiências, para novas dimensões, para novos aprendizados. Mas a vida continua. Então, não é final da vida a morte. A morte é o oposto ao nascimento. Simples assim, é um trem que a gente vai pegar para se renovar. Ela, por exemplo, nos mostra aqui, eu moro aqui no sul de Minas, então tem muito mato, tem muito sítio, fazenda. Quem mora por aqui, quem mora em lugar que tem muita natureza, sabe que para fazer uma plantação, você tem que cortar o mato, né? Você tem que matar, tem que fazer a roçagem para depois vir a plantação. Então, a morte, ela renova a vida. A morte e o renascimento, e novamente a morte e o renascimento, e novamente a morte e o renascimento, tem um nome de imortalidade. Porque se você morre, renova, nasce, você se torna imortal. A sua consciência se torna imortal. Nós estamos aqui, somos seres espirituais vivendo uma experiência física. Então, quando a gente deixar esse corpo, que é o nosso carro, que a gente viu lá no arcano 7, a gente vai ter uma outra condição em um outro lugar. A morte, ela simplesmente vai dar passagem. E quando, por exemplo, nós aqui, né, nós humanos, quando nós passamos pela morte de alguém querido, porque todos nós já passamos ou certamente iremos passar pela morte de alguém querido. E aí é um momento de grande questionamento.
As pessoas que são descrentes, que não acreditam numa continuidade da vida, começam a se questionar do que acontece pós-morte. E esse questionamento, ele certamente vai levar a uma evolução de entendimento. Porque a pessoa que é descrente, ela vai ainda passar por este processo de entendimento. Agora, se a gente já tem esse processo de entendimento, que a morte é simplesmente uma passagem, uma continuidade para a vida, a gente tendo esse entendimento, fica mais fácil para a gente superar as perdas através da morte. Porque a morte, ela é temida porque ela é ligada a perdas. E, na verdade, a gente não está perdendo nada, né? A gente está só passando de um estado para o outro. E aqui, a morte, ela é o primeiro passo do renascimento. Então, vamos entender bem esse processo. Primeiro tem a morte, que também pode acontecer várias e várias vezes durante a nossa vida, que são processos de catarse, são processos intensos, processos profundos que todos nós passamos em algum momento da vida e que vai trazer uma modificação total, que a gente vai mudar a ideia, conceito, o hábito, a gente vai abandonar nossas crenças limitantes, nós vamos abandonar tudo aquilo que está nos limitando. Então, é um momento que é de morte e renascimento. E essa morte e renascimento nos traz, vamos dizer assim, uma renovação completa da vida. E primeiro é a morte, depois o nascimento. E nascimento, gente, é aquela gestação. Lembra que o arcano 12 estava grávido da situação? Aqui ele nasce. Então, essa situação que você estava lá esperando, lá no arcano 12, ela estava sendo gestada e você não tinha o que fazer. Este aqui é o momento do nascimento. Então, é um momento de parto. E parto dói. Parto dá trabalho. Parto exige esforço. Então, queridos, este processo de transformação interna, nossa, também é um parto. Por isso que muitas vezes essas transformações são doloridas. E aí que eu falo para as pessoas, né? Falo muito isso para os meus clientes. Promovam a renovação da vida. Passem por esse processo de vida, morte, vida. Que tem inclusive um livro da Clarissa Paxtez, né? Mulheres que Correm com Lobos, que fala muito desse processo de vida, morte, vida, que é maravilhoso, renova tudo e é muito necessário para a nossa evolução, toda essa renovação. E também é um momento de aprendizado, de desapego, né? Desapego da matéria, desapego daquilo que a gente tem, desapego dos bens materiais, desapego de tudo que é material. Por quê? Queridos, nessa vida a gente só leva a experiência. Olha, ainda não inventaram gaveta no caixão. E mesmo que invente, a gaveta vai ficar junto com o caixão no cemitério. E você vai embora para outro lugar, viver outras coisas, e na sua bagagem só vai a sua experiência. E hoje, né, vocês devem estar se perguntando, ai meu Deus, como é que vai ser a atividade de hoje, né? Pois é, são duas atividades da morte. A primeira atividade é você parar, pensar o que você quer que morra na sua vida. Porque existem coisas boas que a gente deseja que morram, certo? A gente pode desejar a morte de uma doença, a gente pode desejar a falta de prosperidade, a falta de dinheiro, a gente pode desejar a falta de sei lá, alguma coisa que você necessita que morra, certo? Então,
Escreve isso no papel. Escreve o que você quer que morra na sua vida. Vai lá no jardim, no seu vasinho de planta, enterra. Faz o enterro daquilo que você quer que morra na sua vida. E aí, em cima daquele papelzinho, você vai plantar uma semente ou vai plantar uma mudinha de planta, né? E vai dar um nome para essa planta. E essa planta, ela vai ser o seu renascimento. E você vai acompanhar essa planta, vai cuidar dela, muito bem cuidada. Por exemplo, tá? Vamos dar um exemplo, eu gosto dos exemplos. Se você quer que morra a sua pobreza, você escreve ali pobreza no papelzinho, enterra e aí você planta uma plantinha ali em cima, que é a planta do dinheiro. Né? Você dá o nome do dinheiro. Inclusive tem uma planta que é dólar, dinheiro em penca, tem umas plantinhas assim com esse nome. Vai lá e planta em cima da falta que você tem, da sua pobreza. E aí, vamos cuidar da riqueza, porque a riqueza é o renascimento, não é? Então é um processo legal, gente, é um processo que, olha, eu já fiz e funciona. Olha aqui, eu tô dando a dica, hein? E a segunda atividade é uma atividade mais profunda, que é para quem realmente tem a condição de passar por esse processo, por esse questionamento. Então, em primeiro lugar, eu quero que você pense se você dá conta de fazer essa atividade, porque é uma atividade profunda que vai exigir de você realmente uma verdade interior. A atividade é você escrever uma carta de despedida, como se você fosse morrer amanhã. O que você escreveria nessa carta? Você colocaria coisas emocionais? Você ia fazer uma carta só de despedida? Você ia colocar coisas práticas, por exemplo, conta em banco, os bens, tipo um testamento? Ou você vai deixar essa carta em aberto? Porque, gente, para morrer basta estar vivo, certo? Então, esse é um exercício maravilhoso para você entender o que é a vida, o que é a morte. A vida é um bem muito precioso, mas a gente só dá valor para esse bem quando a gente encara a morte. Então, meus queridos, hoje eu sei é um dia difícil, é um dia que a Dona Morte, essa velha senhora que a gente tem um encontro marcado com ela um dia, ela vem aqui só dar um alôzinho, né, para falar, olha, eu existo, valorize a sua vida, porque um dia eu vou chegar, certo? Gente, se você gostou do vídeo de hoje, se você gostou desse arcano, dá o seu likezinho, compartilha com os amigos, faz inscrição no canal e nos acompanhe, porque amanhã tem mais. Amanhã é um arcano bem mais leve, bem mais gostoso, porque ele é o pós-renascimento, né? Te espero amanhã, hein? Beijo no coração.